Pessoas queridas, feliz dia no planeta Terra. Kátia querida, feliz dia. Fábio, Rogério, Luiz, Sol, Lúcia. Gente, como é que tá o som aí, hein? Tá ok? Boa noite, querido. Tá ótimo? Que bom. Ah, Lúcia querida, também saudade de você. Tá ok, né? Maravilha. Que bom. Gente, vocês acreditam que hoje é o nosso último encontro do Portais? Uau! Como é que vocês estão? Ai, tá muito frio, muito. À noite, né, que esfria. Durante o dia tava um solzão. Passou muito rápido, né, Vanessa? Passou muito rápido. Eu tava fazendo uma retrospectiva hoje de portais que nós passamos juntos, né? Então teve portal em abril, teve portal em maio. Ontem a frequência, a escala Schumann, né? Ela fez, né? Ela chegou numa escala que nós nunca tínhamos visto antes, né? Então estão acontecendo muitas coisas realmente. E que bom que estamos aqui, nos preparando para tudo isso. Ai, querido, eu também fico com saudade. Alguém aí acompanhou ontem a escala Schumann? Alguém participa de algum grupo aí de transição planetária, de despertar da consciência, que trouxe essas informações? Luiz, especificamente assim, eu não sei escala, né? Exatamente. A Cris já deu aí o número. Mais alguém? Sim, Kátia, exatamente. Eu lembro que num dos nossos encontros eu falei o Henrique Gasparetto, né? Exatamente, Luiz. Alguém me mandou uma live do Henrique. Eu comecei a assistir um pouco, mas eu tinha umas atividades aqui, vou assistir depois. Eu lembro que em alguma das nossas aulas, eu não sei se foi na anterior ou na outra, eu falei, né, que a escala Schumann, ela tá relacionada a essa frequência cardíaca, né? O centro da Terra, o centro de Gaia, com a gente que está aqui na superfície. Imagina as coisas lá
dentro, né? Então isso é um portal, tá? É um portal eletromagnético fortíssimo, e é a leitura que a gente tem, né? Que nos possibilita, né? Olhar para essa realidade, né? Porque aí já não é crença, não é uma ideia, não é uma notícia fantasiosa, né? Uma notícia só para chamar atenção, é algo que está realmente acontecendo. E isso é um sinal, né? É um sinal para que cada um de nós cada vez mais fique alinhado, né? Com essas frequências, porque Karen, querida, feliz dia, seja bem-vinda. Então, muitas pessoas, viu, Rogério, estão relatando dificuldade para dormir, mais do que o comum, uma pressão na cabeça. Eu também me atrasei um pouquinho hoje. Então, toda essa movimentação energética de Gaia, ela mexe com nós que estamos aqui na superfície e mexe muito, né? Imagina que toda essa energia passou maravilhosamente bem, alinhada, né, Cris? É isso aí. É porque cada um, né, gente, cada um de nós vai ter vamos dizer assim, uma reação, né? Vai ter uma reação. Eu, por exemplo, eu sinto vontade de hibernar. Eu durmo muito nesses períodos assim. Durmo, né? Porque na verdade a gente está em outro lugar fazendo outros trabalhos. Então imagina só que toda essa energia que está acontecendo, ela tem relação. Passa, né, Lu? Passa. Ela tem relação com a transição planetária, tá? Ela tem a ver, ela está relacionada com a transição desse orbe que nós estamos, da Terra. E aí essa energia, ela entra, né? Ela começa pelas solas dos nossos pés, né? Então ela já vem ali adentrando, né, o chakra base e subindo. Por isso que muitas pessoas relatam que precisa ficar sentado, que se sente tontura, tá? É claro, gente, que o que eu tô partilhando aqui com vocês, eu tô falando de um ponto, né, de um momento específico do que aconteceu ontem. Mas quando esses sintomas, né, eles estão muito presentes e eles demoram a passar, a gente precisa fazer alguma coisa, tá bom? Procurar um especialista e principalmente água. Eu passei para vocês a ativação da água? Gente, se eu não passei a ativação da água, me cobra. Eu amo ser cobrada nesse sentido, né? Tá bom? Samile, querida, feliz dia, seja bem-vinda. Passei? Ah, então tá bom.
Então, quem não tem ainda é só me pedir, tá? Então, é o portal planetário, completamente, completamente relacionado a esse orbe, a Terra. Lúcia, eu tenho uma outra ativação da água, um videozinho, acho que eu fiz de 3 minutos ou 5, não lembro, que aí eu ensino passo a passo de como a gente ativa a água, tá? Pra gente beber durante o dia, à noite também, porque o que que acontece? A água, ela é o elemento mais fácil de se programar, né? Então a gente faz essa programação da água e a gente coloca justamente ali a energia que o nosso corpo vai precisar ao longo do dia ou quando a gente acordar. Esses pequenos cuidados, gente, esses pequenos detalhes é o que faz toda a diferença para a gente continuar bem, para a gente continuar com o nosso bem-estar, para que a gente continue fazendo as nossas atividades do dia, que não são poucas, né? Cada um aqui tem um estilo de vida. Nanda, querida, feliz dia, seja bem-vinda, amada. O corpo pede. E assim, toda a informação que a gente recebe das hierarquias da luz, informação telepática, informação através dos sonhos, informação através da observação da realidade do que está acontecendo com a gente no mundo interno, no nosso mundo externo, a água, ela ajuda, ela auxilia, ela é o nosso maior auxiliador aí para que essas novas informações fiquem ancoradas, né? Principalmente quando a gente faz as limpezas, né? Limpeza de campo, limpeza energética, que é praticamente diário, né? Então a água ajuda a reintegrar, a trazer as novas informações. E uma coisa interessante também é que nesses momentos de portais, principalmente esse que a gente passou ontem, e vão ter 2 eclipses no próximo mês de julho, bem pertinho, um lunar e outro solar. Não tenho assim muitas informações, mas não é porque eu não tenho, quase nenhuma pessoa tem, a gente sabe que esse eclipse vai vir, que são 2 na sequência. Nós estamos passando por uma nova etapa, tá, gente, da transição planetária. E já está sendo indicado, e eu já vou deixar aqui para vocês também, além da água, tá? Vocês começarem também a ter mais observação e disciplina com a respiração. Tem entre nós aqui o mestre da respiração, de vez em quando a gente troca a gente faz umas partilhas e ele também me traz muitas informações que corrobora, né, com o trabalho. Isso, e aí falando nele, ele já também chega aqui e falando, né, para cuidar da frequência dos alimentos, né, e eliminar essa densidade do corpo. Exatamente isso. Então são os nossos pilares, tá? São os nossos pilares: água, respiração, alimentação, tudo com observação.
Lu, o que é respiração sagrada? Ai, me fala mais um pouco, assim, que sentido? Captou aí, Fabiano? Quer fazer uma contribuição com essa pergunta? Respirar é vida, respiração é reciprocidade ao meio. Maravilha. Porque assim, o que que acontece? O que que eu senti ontem, né? Senti porque quer dizer, poderia ter passado desapercebido o que aconteceu ontem, mas a observação nos ajuda. Então eu senti que eu estava com um pouquinho de aceleração, mais do que o normal, né? Mais do que o meu normal. E tá. Lúcia, você viu a resposta que o Fabiano colocou? Que ele acredita que tem a ver com o tempo de respiração do pulsar da vida. Então eu senti um leve incômodo, né? Porque deu um pouquinho de ataque cardíaco. E aí a respiração consciente, né? Ela me ajudou, me auxiliou a trazer para o prumo. Claro, gente, existem técnicas, existem profissionais que estudaram profundamente isso. Quem se interessar, acredito que pode buscar também a nossa pesquisa, o acesso a conhecimento, ele não para nunca, sabe? Mas não deixa para fazer isso só depois de um curso, só depois de uma formação. Já começa, sabe? Já começa, Lembra, nossa, respirar, peraí. Porque sempre a gente está respirando, é lógico, porque é vida. Mas trazer essa consciência, para auxiliar os nossos batimentos cardíacos, os nossos biorritmos, tá? E deixa eu ler aqui o que o Fabiano está colocando. Tudo que é vivo está conectado. Nosso fabricante fabricou tudo, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. E até para que a nossa conexão com as hierarquias da luz fique cada vez mais clara, mais fluida, mais intensa, a respiração ajuda, auxilia muito. Ó, o Fabiano aí, o professor tá passando, já tá passando um exercício aí, gente, anota. Tá? Ok, então a gente vai ter, vou voltar para os portais aqui. É porque eu já vou na sequência, né? Já vou falando o que que tá para vir, o que que a gente já faz para ficar bem. Olha aí, ó, o professor Fabiano já passou aí, gente. A respiração. Então anotem e vamos fazer. Então vem dois portais aí. Imagina, não precisa parar se foi eu que pedi. É para partilhar mesmo, tá? Então, estamos a um passo, e quando a gente fala assim, a um passo, o portal, o eclipse, né? É no próximo mês, mas nós já conseguimos sentir. Tem até uma música, tô demais hoje. Tem até uma música do Alceu Valença, né? Tu vens, eu já escuto teus sinais. Então o portal é desse jeito, né? A gente tá falando de uma coisa que vai acontecer daqui a um mês, só que a energia já está por aí, tá?
já está nos arredores. Não é de surpresa que vai chegar, né? O único que vai chegar de surpresa é o... Vocês conhecem a parábola das noivas? Aliás, das noivas do noivo? Sério? Gente, o campo fala tudo, sério. O campo fala tudo. E tudo aquilo, tá? Eu não sei como é que vocês são com relação à leitura de canalização, os canais que vocês confiam, né? Que vocês se conectam. Mas muitas coisas que estavam em canalização estão acontecendo agora, tá? Então, o que a gente vai perceber se a gente estiver ali com a consciência observadora, se a gente estiver ali de olho? A gente vai perceber que na mesma casa, quem mora com mais pessoas, no trabalho, nas relações de amizade. Gente, relacionamento é a escola da vida. Nós vamos começar a perceber que estamos em portais diferentes, que estamos passando por aprendizados diferentes. Isso vai ficar cada vez mais nítido, mais claro. É como se fosse assim, ó. Uma pessoa tá no jogo de vôlei, que é o jogador de vôlei que tem as regras do jogo de vôlei, e o outro tá no portal do basquete com as regras do basquete. Então, aparentemente, parece que tem uma divisão, uma separação, né? Mas é o que as consciências estão escolhendo para experienciar, né? Para evoluir. Fazendo sentido para vocês? Por isso que a água, a respiração, a alimentação, as frequências, né? De música também. Vocês já devem ter visto. Eu tenho alguns arquivos aqui guardados, assim, como que o som mobiliza as células, sabe? Como que ele interage com as células. Então, uma coisa é ouvir um Beethoven, ou seja, uma frequência, né? Elevada, de escalas elevadas, e ouvir não vou nem falar, sabe? Aquelas músicas que não trazem, não agrega. E a questão não é só a letra ou o barulho que ela faz, porque não faz som aquilo, mas como que ela influencia as nossas células, né? E as nossas células ficam cansadas com determinadas frequências, elas envelhecem diante de determinadas frequências. E como o som, ele vai, né? Ele atinge, ele afeta, ele interage com as nossas células, isso significa também que provoca comportamentos, né? Então, vou dar um exemplo básico aqui, né? A pessoa tá com dor de cotovelo e põe umas músicas que fica mais ainda, né? Então, o que acontece? O sistema faz o quê? O sistema deprime, né? O sistema imunológico fica, deprimido, as células ficam o quê? Deprimida. Aí a pessoa não quer tomar água, esquece, né? Acaba consumindo alimentos sem fazer uma seleção. E eu não sou muito de indicação de alimentação, não, porque isso é muito pessoal. É de consciência, mas uma coisa muito legal, quanto mais vivo, melhor, quanto mais terra, né? É estranho a gente ir no supermercado e comprar manga, né? Abacate,
Poxa vida, é Gaia que dá isso pra gente, né? A gente vai lá no verdurão, no supermercado comprar, né? É estranho isso, né? A mãe dá, mas a gente tem que ir lá comprar. Isso se chama sistema, isso se chama matrix, né? Então existe uma diferença bem grande de alimento para gênero alimentício. Então, essa primeira parte aí que a gente está falando de saúde e que tem tudo... O que tem a ver com o portal? Tudo a ver com o portal. Porque o portal, ele atinge diretamente a gente, principalmente nós que estamos aqui na superfície, né? No olho do furacão, certo? Então, ter esses cuidados, porque mamãe está... Mamãe, eu chamo Gaia de mamãe, gente, olha a intimidade, né? Mas que vocês todos tenham essa intimidade com Gaia. Ela é a nossa mãe. Frequência total, Fabiano. Então, o que acontece? A gente vai fazendo esses movimentos que eu tô falando aqui para que a gente vá como mãe, né? Ela tá indo todinha para a quinta dimensão, tá? Aqui já tem uns espaços, eu já cheguei a falar isso para vocês, que aqui nesse orbe Terra tem espaços que vibram quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão. Vou parar na oitava, que é até onde eu vi e experienciei. Aquilo que eu não vi, que eu não experienciei, eu evito falar. Assim como tem lugares, né, de terceira, segunda, tá? Então isso significa o quê? Que mamãe tá indo e nós estamos indo junto com ela. Aí a gente precisa fazer a nossa parte para que a gente vá. É tipo o nosso ingresso, tá? Esse momento de portais, o que acontece com as pessoas que estão adormecidas, tá? Elas não precisam estar despertas e nem precisam acreditar no que a gente fala, no que a gente acredita, né? No que a gente vive, na verdade, mas elas também passam pelo portal. Elas também vivenciam isso. Então, o que nós vamos ver nessa próxima etapa da transição planetária? Nós vamos ver um coletivo ainda mais caótico. Eu gostaria de dar essa notícia? Eu não. Só gosto de dar notícia boa. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente está aqui, como nós estamos, a gente está aberto ao que está acontecendo, a gente está receptivo às informações de luz que estão vindo das hierarquias de luz, dos nossos guardiões, dos nossos mestres, da nossa família cósmica, né? Então, a gente tem uma maior facilidade. Não é que a gente não tem desafio, mas a gente tem uma maior facilidade para atravessar. Aquelas pessoas que estão dormindo, que estão alheias, elas também são empurradas para esses portais. Porém, porque elas não entendem, né? Elas estão fechadas ainda. Elas têm muito mais sintomas desagradáveis, né? Então, por exemplo, você pode fazer parte de uma família onde só você é a pessoa desperta. Você pode ter no seu trabalho, ali os seus colegas de trabalho, só você ser essa pessoa desperta. No grupo de amigos, só você ser essa pessoa. Por quê? Porque você é a melhor de todos? Não tem nada a ver com isso, né? E aí, essas informações nos auxiliam a auxiliar as pessoas, claro, nunca chegando impondo verdade, como se fosse verdade absoluta,
né? Mas compreendendo, né, que elas estão passando o que nós estamos passando, só que a gente está sabendo e elas não estão. Então, os hospitais ficam mais cheios, existem mais brigas de trânsito, mais terremotos. Todas essas manifestações, elas aumentam, tá? Então, isso pra gente significa o quê? O quê? São os sinais observáveis pra gente se cuidar cada vez mais, a gente se alinhar cada vez mais, tá? Para que a gente passe junto com o portal, porque qual que é a nossa meta? Gente, qual que é a nossa meta? Por que nós estamos aqui? Os elementais também, Lu. Ah, tudo coopera pro bem, tudo coopera pro bem. Por que toda essa movimentação? Por que todos esses portais? Por que essas lives? Por que essas aulas? Por que tudo isso? Ascensão, né? Se trata da nossa ascensão, do nosso voltar para casa, né? Depois de muito tempo fora. Ai, olha aí, a Kátia respondeu. Isso para evolução, né? E olha só que interessante, né? Eu não sei se eu já comentei isso aqui na aula, mas se eu tiver comentado, vale a pena ver de novo. Hoje eu tô toda, né, gente? Toda cheia de gracinha. Ai, ai. É... Ascensionar, exatamente. A gente vai ver muitas pessoas no looping. Eu ia falar uma coisa e esqueci, gente. Vamos ver se eu vou lembrar. Fiquei de gracinha, não vale a pena ver de novo. Exatamente. Olha, gente, olha o que o Fabiano tá colocando aí, ó. Até todos os homens terem ascendido na luz e serem livres. Esse aí é o porquê de tudo isso. Então fica mais caótico. Isso não é isso não é informação para temer, né? Ter medo, temer. É uma informação de quê? De preparação, né? Por exemplo, ontem minha filha chegou para mim e falou: "Ai, mãe, eu tô com um negócio assim, com um pouco de falta de ar, tô agitada, não sei, ansiedade". Eu falei: "Calma. Respira". Aí ela ainda brincou assim comigo: "A nave deve estar para chegar, né?". Aí eu falei: "É isso, a nave tá para chegar". Tá? Então, a gente tendo essa informação, a gente tranquiliza as pessoas. Porque querendo ou não, a gente assinou um contratinho, ó, lá com a fonte, que na hora que o negócio pegasse aqui na superfície, a gente estaria como a gente estaria plenos, calmo na medida, né, do possível para auxiliar as pessoas. Ser filho da Ria deve ser... Ah, não sei, Fabiano. Cada um conta uma história. Cada um conta uma história. Os meus dois filhos, a caçula e o do meio, eles afirmam. Ai, vocês tinham que uma hora ouvir eles contando isso, porque eu morro de rir. Eles afirmam que eu fui abduzida, que eu não sou a mesma pessoa. Então, vocês imaginam o nível de transformação, né? Então, com a minha mudança, com as minhas transformações, eu tenho uma coisa para dizer para vocês.
Nada é impossível. Nada é impossível. Pode rir, gente. Aí, imagina, vocês ficam pensando, gente, será o que a Regiane fazia? Ai, gente, estava na Matrix, como a maioria das pessoas hoje. E aí, gente, o que mais? Como é que tá aí? Quais são as fichas que tá caindo? Me conta. Põe aqui pra mim. Se eu sou uma entrante, não entendi. Se eu sou uma alquim? Não, eu sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. Mas, gente, olha, porque hoje não vai dar para contar, mas eu me comprometo em num momento assim contar essa parte aí de entrante. É muito estranho, gente, é muito estranho. É muito estranho, mas necessário. Tua filha também fala, Karen? É um exercício constante, gente, é academia. É, Fabiano colocou aqui, vocês viram aí, gente, que a ficha que tá mais caindo é a autorresponsabilidade. Kátia, é isso. Você chegou no ponto. Você chegou no ponto. Lembra que eu te falei? Aí vai ficar exatamente dessa maneira, sabe? Exatamente foi demais. Mas é uma configuração aproximadamente dessa maneira. Nós estamos na mesma casa, né? No trabalho, e aí estamos em portais conscienciais diferentes. Então, todo esse trabalho que a gente vai fazendo com a gente, como o Fabiano bem recordou, da autorresponsabilidade, vai trazendo, sabe, diminui os conflitos, porque assim, a quem é dado é cobrado, tá? A quem é dado é cobrado. Então, assim, eu posso cobrar da minha filha algumas coisas, posso, de algumas, sabe? Posso, mas é a autorresponsabilidade aqui comigo. Isso não significa, tá? De jeito nenhum, é, passar por situações que tire a nossa dignidade, que fira a nossa dignidade, a nossa liberdade. Mas estamos falando de filhos, de pessoas amadas, então assim, vai ser muito necessário, tá? Trazer essa consciência. Deixa eu ler aqui. Em dimensões diferentes. Minha irmã passou uma semana aqui na minha casa. Ela chegou sexta-feira passada e ela foi embora ontem. Eu vou dizer para vocês, eu vivi durante todos esses dias universos paralelos dentro da minha própria casa. Tava uma coisa assim que eu falei, uau, é verdade. Então portais diferentes, consciências, né? Níveis de consciência diferentes. E claro, por eu ter um pouco mais, não só de idade, né, que eu sou a mais velha, mas também um pouco mais de maturidade espiritual, que eu sou uma criança, ajuda, porque senão vai dar briga. E é tudo que os seres que resistem à luz querem. Tô lendo aqui o Fabiano.
E é legal, Fabiano, essa questão de se responsabilizar pelas ações, ela inclui essa frequência da aceitação, porque assim, quando nos acontece algo que a gente fala assim, não, aí não dá, primeiro a gente aceita que ela aconteceu, né? E aí eu vou linkar com o portal. A gente aceita que ela aconteceu e mediante essa frequência da aceitação, a gente ganha força, eu gosto de falar, ganha músculo emocional, tá? Ganha corpo emocional para fazer a mudança necessária, do que for necessário fazer, entendeu? Para não ficar na roda de samsara, né? Tentando lutar com uma coisa que não vai mudar porque depende de uma outra pessoa. Quem se muda é a gente. Em casa e no trabalho, né, Samile? Exatamente. Ah, Lu, linda. Ah, olha, a jornada com a chama violeta foi algo extraordinário, tá reverberando, já tô querendo outra, mas calma. E oração o dia inteiro. Também tô me vendo nesse estado de oração, principalmente agradecendo, né? Agradecendo não só as situações, mas agradecendo os portais, agradecendo os seres de luz, agradecendo aos animais, agradecendo a floresta, né? Agradecendo os elementais daqui, né? Legal, Fabiano, é isso mesmo? A espiritualidade na prática, né? Olha, Sol, é, eu também. Eu ando com Milônia. Na verdade, eu sempre fui. Mas é porque eu tenho um metabolismo muito rápido, né? Olha, eu já tenho o professor Fabiano aí para te dar um help. Deixa eu ler aqui, eu tô lendo a Samília agora. Exatamente. Estações diferentes, né? Estações diferentes. Agora tá fazendo cada vez mais sentido o que os mestres, né? Os mestres da grande fraternidade branca, os mestres ascensos, o tanto que eles falam de amor, de compaixão, e nós chegamos justamente nesse ponto que a gente está podendo observar o quanto que está sendo chamado a gente ser isso, sabe? Não só na fala, né? Não só de falar, mas de vivenciar mesmo, assim, sabe? Mas não vivenciar porque se não vivenciar vai perder a ascensão, ou vai ser castigado, ou vai ficar preso na roda de samsara, nada disso, mas porque é melhor ser assim, né? É melhor ser assim. E transmutou na hora, né? O bom é isso, não acumular. Ai, peraí, tá coçando. O bom é isso, né? Não acumular. Chegou, transmutou. Chegou, transmutou. Quando a gente terminou a jornada da chama violeta, eu passei por uma situação pessoal bem desafiadora mesmo, assim, de me deixar triste. E, gente, só chama violeta, viu? Pra não fazer eu ir pros degraus abaixo. Legal, é isso, Cris. Essa é a chave. Você pegou. Você pegou. Não vai ter como. É teste, teste atrás de teste. Legal.
Ó, vocês viram aí o Fabiano, o professor Fabiano, colocando as dicas aí de alimentação? Diminuir o carboidrato. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer com macarone? Tô brincando, gente. Isso. É. E assim, já tem massas, né? Por exemplo, tem macarrão com massa de casca de abóbora, né? Apesar que eles sempre botam um conservante. Eu acho que era isso que eu estava falando, né? A diferença de alimento para gênero alimentício. Buscar. Legal, olha aí, ó. Viu aí, Sol? Olha aí. Hoje a gente está tendo aula dupla. É. Gente, quanto que a gente tá de minutos aí? Eu tô sem nenhum relógio aqui. Só para não cair no meio da história. É, já que estamos falando de alimentação, é, tá, então a gente tem menos de 10 minutos, mas ok. O bucho tá sempre vazio. Ai, ai. Gente, olha só, olha que coisa incrível, né? O nosso plexo solar, que é o chakra do eu faço, é onde fica a digestão, é onde está ali, é onde, né, a parada toda é centrifugada. Imagina a nossa responsabilidade do que a gente põe para dentro para que vai, né? Que vai expandir ali o nosso movimento, o nosso fazer, ou que vai atravancar, né? Tá tudo ligado, tá tudo conectado, a natureza é muito perfeita. Eu tenho a minha semana de formiga. Alguém tem semana de formiga aqui? Alguém tem semana de formiga? Quer viver de doce? Eu tenho essa semana de formiga. Aí eu vou te contar, viu? Haja manga, haja melancia, haja uva, né? Ok. Bom, o que isso tem a ver com portais? Tudo. É. E assim, a vontade de doce, ela deve estar sempre em harmonia, né? Porque quando a gente perde a vontade do doce, não é legal também. É necessário todos esses sabores, né? Agora tem que ver qualidade, tipo, pra gente cuidar desse nosso corpo aqui, desse nosso templo sagrado. Olha só, viu? Exatamente. Então, o que eu sugiro é uma sugestão, tá? É uma sugestão. O coletivo, ele vai. Gente, imagina o coletivo hoje. Hoje, do jeito que ele tá. Ele vai ficar ainda mais agitadinho. Mais agitadinho. Ainda vão acontecer mais coisas, né? Por quê? Porque como essas pessoas estão dormindo, elas vão na onda aí da Matrix, né? Fica
fica muito suscetível, muito vulnerável às mentiras, às ilusões, às enganações, né? Então a sugestão que eu vou deixar é fazer jejum para aumentar a nossa resistência, a nossa proteção, nossa clareza, nosso discernimento, tudo no campo espiritual, para que, né, essas energias ancorem. Faz sentido isso? Mas não precisa ser nada radical, tá? Cris. O pessoal fala, né? Algumas linhas falam que o doce está ligado ali com a carência, né? Aí eu e minha filha, a gente já tem uma brincadeira. A gente fala assim, tô carente. A gente já sabe o que é um docinho, entendeu? Olha aí, olha a bronca do professor Fabiano. Ai, ai. Olha, é tudo. Ai, que bom, Lu. Que bom, amada, que você gostou. Eu vou mandar um material para vocês. Aliás, eu vou deixar aqui no link do Insta, que é só nosso, para vocês baixarem esses materiais, para vocês irem se aprofundando. O mais importante, tá, meus amores, é o equilíbrio, né? É a harmonia, é a gente ouvir o nosso corpo, né? A gente sabe quando a gente está cometendo excessos, a gente sabe quando a gente está cometendo excessos, né? Então, assim, a nossa criança interior, ela gosta de brincar, a nossa criança interior é a nossa criança divina, então ela gosta de brincar, ela gosta de cores, ela gosta de diversidade de experiências, né? Então a gente deixa ela se expressar, ela entende dos portais, ela é que nos encoraja a atravessar os portais. Lembrei antes que caia. Os portais têm a ver com desapego, por isso o jejum, tá certo? Esses portais, eles nos convidam para um próximo nível de consciência, para um próximo acesso, para uma próxima missão que a nossa consciência, a nossa alma vai ter nesse momento agora, né? Então, a autorresponsabilidade, cuidar da gente, tem relação com a gente se preparar para passar esses portais, tá certo? Passar com discernimento do que está acontecendo com a gente, diferente de quem está dormindo, e até poder apoiar essas pessoas. Então a nossa criança, ela dá essa coragem, ela que é curiosa, né? Ela que sabe o caminho de volta para casa. Então é só realmente quando a gente se observa, a gente vê quando a gente caiu no excesso. E quando a gente está se observando e tudo, a gente começa a diminuir esse lá e cá, sabe? Equilíbrio, a gente fica aqui, lá e cá. A harmonia é a neutralidade, tá? É a neutralidade. E como o Fabiano disse, a fase do bebê passou, né? Então a gente está com muito mais elementos aí. E é tão bom, né? É tão bom porque tem muito mais pra gente acessar
nesses novos níveis de consciência. Então, tudo isso que vai acontecendo, sabe, expande. E quanto mais preparado a gente está, no sentido mesmo de observar, no sentido assim, a gente às vezes já quer pegar o celular e botar no Google, já quer ir na página de alguém, já quer ir assistir a live de alguém, e tá tudo bem com isso. Mas lembrar de primeiramente a gente conversar com os nossos mestres, a gente ouvir o nosso mestre interior, a gente ouvir o nosso Cristo interior, a gente ir lapidando a nossa consciência humana para que cada vez mais ela fique alinhada com a consciência crística e ela se integre a essa consciência crística. Faz sentido? Ah, suas lindas, tô lendo aqui. Tô lendo, porque senão se cai aqui eu não leio. 21 dias de jejum, tirar algo, Vanessa, fazer 21 dias tirando algo assim que é muito, muito, muito querido, vai dar um baita de um crescimento, não vai? E aí, gente, quem topa? Tirar durante 21 dias, fazer jejum, fora o jejum mesmo de comida, intermitente ali, o que vocês acham? E durante 21 dias tirar algo que gosta muito. Gente do céu. A gente vai fazer essa nave descer mesmo. Vanessa, pega as dicas com o professor Fabiano. Pois é, Lúcia, eu tô pensando assim, porque a Vanessa sugeriu 21 dias, né? Mas aí 21 dias tirando algo que a gente gosta muito. E aí durante esses 21 dias a gente escolher qual que é o período que vai fazer o jejum. Teve uma época que eu tava tão... Como é que fala a pessoa que faz muito jejum, hein? Eu tava assim que... Tava. E dá um poder muito grande, um autodomínio, né? Poder sobre a gente, não é poder sobre o outro. Tudo é com a gente, tudo é com a gente, sabe? A batalha aqui é com a gente, porque o jejum, como o Fabiano trouxe, né? O jejum nos ajuda a prática do desapego e níveis de consciência, sabe? A espiralzinha que a gente sobe tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso desapego, porque enquanto a gente está apegado a esse degrau aqui, a essa situação aqui, por melhor que ela seja, tá, gente? Tô falando só de coisa, às vezes a gente fica apegado, não, tá ótimo aqui, olha o tanto que eu já cresci, o tanto que eu já fui. É um tipo de apego, é um tipo de apego, né? Olha aí, ó, o Fabiano vai passar um protocolo pra gente fazer junto. Maravilha, perfeito. Tá vendo, gente? Inimigos do fim, a gente. Já estamos, ó, você viu aí, né? Portais cósmicos se encerra, mas já vamos entrar aí no jejum, já vai vir outras coisas. Que bom, que bom. Ai, Kátia, gratidão. Eu faço de palavrão e doce. Eu também fiz de palavrão. Gente, 22 segundos. 22 segundos. Ai. Gratidão, 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 gratidão. A gente continua lá no grupo, no WhatsApp e até breve. Amo vocês.